Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todas e a todos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões envolvendo o setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse curto circuito de número 30, eu gostaria de conversar com vocês sobre a reestatização da empresa elétrica francesa, a EDF, a Électricité de France. Em julho de 2022, a primeira-ministra Elisabeth Borne anunciou no parlamento francês a intenção do governo de retomar o controle pleno da EDF. A EDF era uma empresa de sociedade anônima, uma empresa que tinha ações na Bolsa e que tinha o controle do Estado francês, que detinha 84% das ações. 16% das ações da EDF estavam nas mãos de acionistas privados. Pois bem, a primeira-ministra anunciou, então, ano passado, a intenção do governo de retomar o controle pleno da sua empresa de energia elétrica. Ou seja, retirar a EDF da Bolsa de Valores, fechar o seu capital, enfim, retomar o controle pleno da sua empresa de energia mais importante. Isso em função dos desafios colocados pela transição energética e pela segurança energética nos problemas advindos da guerra da Ucrânia. Então, ano passado, o governo francês demonstrou claramente a sua intenção de retomar o controle da sua empresa de energia. Esse tema é um tema importante porque a EDF é a empresa de energia elétrica mais importante da França, mas também a maior empresa de energia elétrica da Europa e uma das maiores do mundo. E é interessante que justamente quando a EDF, o Estado francês, tomava a decisão de retomar o controle pleno da sua empresa de energia elétrica, no Brasil, simultaneamente, o Estado brasileiro abria mão do controle da sua empresa de energia elétrica mais importante, que é a Eletrobras. Então, são dois movimentos opostos. Daí, é bastante interessante a gente dar uma olhada no que aconteceu e por que a França fez esse movimento. Por que a França resolveu retomar o controle pleno da sua empresa de energia elétrica? Então, o tema de hoje do curto-circuito é justamente esse. É justamente esse processo que começou no ano passado e que terminou justamente, está terminando agora em maio de 2023. Então, esse é o tema de hoje do seu curto-circuito. Então, nós pretendemos discutir essa questão em dois grandes blocos. Primeiro bloco, um bloco abordando a EDF desde lá do seu nascimento até 2022. Afinal de contas, como é que a EDF chegou nessa situação que gerou a proposta de reestatização plena da empresa? E, num segundo bloco, a gente queria conversar com vocês justamente como se deu esse processo de renacionalização, de reestatização plena da EDF. E, ao final, uma pequena conclusão, uma pequena conversa comparando as duas situações que aconteceram no Brasil e na França no ano passado. Então, vamos lá, né? Vamos começar justamente discutindo a EDF, né? Como é que você sai lá de 46, quando ela é criada, até quando você desemboca nos problemas de 2022. Então, antes de começar, eu gostaria de lembrar para vocês que esse programa ele pode ser encontrado no formato de podcast. No podcast Canal IE-FRJ, você encontra não só esse programa, mas como também vários programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ em formato de podcast. Então vamos lá, vamos começar dando uma olhada na IDF.
A EDF, ela foi criada em 1946. E ela é criada a partir de dois movimentos, de dois fundamentos muito fortes que acontecem naquele momento dentro do setor elétrico no mundo e, em particular, na França. O primeiro desses movimentos é a importância crescente da presença do Estado no setor elétrico. Isso nós conversamos detalhadamente, justamente no curto-circuito 26, no qual nós debatemos justamente esse desembarque consistente, massivo do Estado no setor elétrico, a partir da experiência americana dos anos 20 e dos anos 30, do governo Roosevelt, na verdade, onde você tem uma regulação muito pesada, federal, e também tem a participação do Estado gerando energia elétrica, quer na experiência lá do Tennessee Valley, né, das grandes hidrelétricas do Vale do Tennessee, quer nas cooperativas de eletrificação rural, que eram experiências marcantes naquela parte, naquele momento nos Estados Unidos, e que marcou a evolução do setor elétrico no mundo inteiro. Quando isso desembarca na Europa, isso já desembarca com uma estatização plena, uma nacionalização dessa atividade, que você observa na França, você observa na Inglaterra. Então, você tem esse movimento no setor elétrico, no mundo inteiro. Por outro lado, você tem o grande desafio da reconstrução da economia, da reconstrução do país depois da Segunda Grande Guerra. Então, quando você combina esses dois movimentos, qual é a conclusão que você tem? Olha, para que eu possa garantir o acesso à energia elétrica, aquela energia elétrica que as atividades econômicas precisam, que o desenvolvimento econômico precisa, que o conforto, que o bem-estar da sociedade precisa, é necessária a presença do Estado, a forte presença do Estado para justamente garantir esse insumo básico para a sociedade e para a economia. Então, fruto disso, dessa decisão, você cria a EDF, a Électricité de France, ou a eletricidade da França. Então, isso tem um sentido muito forte. É através da EDF que nós vamos conseguir ter aquela energia que a gente precisa para modernizar a França, para eletrificar o campo francês, para permitir que o país se recupere da guerra. Nos anos 50, a hidrelétrica vai ser a opção marcante da EDF. Você tem um programa de construção de grandes hidrelétricas, principalmente nos Alpes. Nos anos 60, o que a EDF vai estar fazendo é construir centrais térmicas a óleo combustível, e nos anos 70 é que você tem a grande inflexão, que é a partir da crise do petróleo, a partir dos grandes problemas gerados em cima da segurança do abastecimento, a França faz uma opção pelo nuclear. Então, em 74, você começa o grande programa nuclear francês. E de 74 até 85, você vai ter um grande esforço para construir todo um parque de reatores nucleares. Na verdade, esse parque que você tem na França, hoje, em torno de 56 reatores, foram justamente construídos nessa época. Aqui é muito importante entender isso, que essa opção francesa é muito forte. Então, segurança energética, soberania, independência, autonomia energética, tudo isso passou a ser sinônimo do quê? Do nuclear. Segurança energética na França é sinônimo do quê? Do nuclear, a opção do nuclear. Então, essa opção francesa foi feita, os franceses aprofundaram essa decisão, de tal maneira que hoje 70% da energia da França é obtida a partir da energia nuclear. Então, a energia nuclear tem um peso muito grande no setor elétrico francês e, evidentemente, da EDF. Em termos de geração de energia nuclear, a EDF é a maior empresa elétrica do mundo, se você pensa em termos de geração nuclear. Pois bem, então, ao longo desses anos, a EDF cumpriu
a sua função e conseguiu dar à França aquela energia necessária para que a França se desenvolvesse, para que a França se modernizasse. No mundo inteiro, um exemplo de eficiência, de capacitação técnica, de capacitação gerencial, virou uma das maiores empresas do mundo. O que vai mudar nesse quadro e que vai desembocar na privatização parcial da EDF, na sua capitalização, na abertura do capital da EDF, em 2005? É importante essa capitalização para a gente entender o processo que está acontecendo hoje. E aí também a gente tem o contexto. Dizem que o homem é o homem em suas circunstâncias, né? O setor elétrico também. O setor elétrico é o setor elétrico e as suas circunstâncias. Quais eram essas circunstâncias em 2005? A capitalização, a privatização parcial da EDF, ela também segue movimentos que são importantes e que estão acontecendo no setor elétrico naquele momento, principalmente desde 1990, que é a questão da liberalização do mercado, da introdução da competição e da concorrência no setor elétrico. É a privatização, é um modelo liberal que desembarca no setor elétrico com muita força, principalmente ao longo dos anos 90 e no início dos anos 2000. Isso é muito forte e na França também isso era. E principalmente aqui é importante estar atento a isso, que é o papel da União Europeia. Até os anos 80, para vocês terem uma ideia, a política energética europeia ficava a cargo de cada país. Então, a questão da segurança energética, da política energética, de segurança do abastecimento, cada país formulava do seu jeito. A partir dos anos 90, você passa a ter uma influência maior da União Europeia na elaboração da política energética de cada país. Ou seja, a busca, na verdade, ao fim e ao cabo, de uma política energética europeia, a construção de um grande mercado elétrico europeu, principalmente a partir das diretivas que a União Europeia começa a soltar a partir de 96, que são diretivas que apontam no sentido da competição, da concorrência, na construção desse mercado único europeu, sintetizada numa questão que Bruxelas considera importante, que é a questão do direito de escolha. Ou seja, o consumidor tem que ter o direito de escolher o fornecedor de energia elétrica que ele vai utilizar. Perfeito? Então, isso marca muito esse momento europeu e acaba também batendo na França. Havia a perspectiva de que, em 2007, o mercado elétrico europeu, os países europeus iam ter que abrir o mercado elétrico para a competição e para a concorrência. Então, trata-se de se preparar para essa competição. Então, a capitalização da EDF, ela se enquadra dentro dessas questões que estão acontecendo ali. O mercado vai ser liberalizado e nós temos que nos preparar para isso. E tem também uma outra questão interessante, que é o seguinte, que a própria EDF, ela está se internacionalizando. Então, significa não só competir no mercado francês, mas também competir no mercado europeu e também fora desse mercado europeu. Por exemplo, a Light, privatizada lá nos anos 90 no Brasil, a Light foi comprada pela EDF. Então, a EDF estava comprando uma companhia distribuidora aqui no Brasil nos anos 90. Então, também para financiar esse movimento de internacionalização, a EDF precisava de recursos. Então, a ideia é justamente fazer essa capitalização. Abrir o seu capital, colocar ações na Bolsa, e foi esse movimento que vai acontecer ali em 2005. É interessante chamar a atenção para o seguinte: em nenhum momento, o Estado francês pensou em abrir mão do controle da EDF. A lei que aprova a privatização parcial, a capitalização da EDF, ela definiu um limite mínimo que o Estado tinha que manter de ações da EDF, que era 70%. Então, a lei dizia 70%.
Ao longo da implantação da capitalização, esse número subiu para 84%, 85%. Então, ao final, fechou em alguma coisa em torno de 84%. Então, foram colocados à venda justamente 16% da participação acionária da EDF. O que acontecia? Se definiu um preço de 32 euros por ação e os empregados da EDF tinham um desconto de 20%. Eles podiam comprar essas ações por 25,60 euros. Pois bem, esse processo foi levado a cabo, ele foi concretizado em novembro de 2005, ele foi um sucesso. 5 milhões de franceses subscreveram as ações da EDF. De cada 2 empregados da EDF, um subscreveu as ações e, ao fim e ao cabo, você acabou arrecadando alguma coisa em torno de 7 a 8 bilhões de euros. Esse foi o processo de capitalização que aconteceu ali em 2005 e a EDF passou a ser uma empresa de sociedade anônima privada sob que tinha o controle do Estado francês. Então, isso foi aquilo que aconteceu em 2005. Inicialmente, você tem um sucesso, as ações que, no lançamento, lá foram vendidas a 32 euros, chegou em 2007 a bater 80 euros. Chegou a bater 80 euros. Mas o tempo foi passando e a EDF começou a ter uma série de problemas. Esses problemas, eles começam principalmente em 2008, com a crise financeira que você tem em 2008. Você tem essa crise financeira, bate numa crise econômica, bate no consumo de energia elétrica e você começa a ter uma série de problemas. Quais são os problemas essenciais que você vai ter na EDF? Eu acho interessante isso porque são problemas de duas naturezas. São 2 problemas interessantes. O primeiro deles é um problema técnico. Nota bem, você está falando sobre nuclear. Nuclear é uma tecnologia sofisticada, nuclear é uma tecnologia complexa, e você começa a ter problemas, principalmente na construção de novos reatores. Tem um reator, uma central, que é a central de Flamanville, que é uma central emblemática desses problemas. Para vocês terem uma ideia, Flamanville talvez entre em operação em 2024. Talvez ela entre em operação em 2024. O atraso vai ser de 10 anos entre o que ela estava prevista para eu entrar. Se ela entrar no ano que vem, vai entrar com 10 anos de atraso. Isso para vocês verem o tamanho da dificuldade. Isso na construção de novos reatores. Mas os reatores que você já tem, aquele parque de 56 reatores, começaram a apresentar problemas, né? E problemas, qual foi o grande problema? Para vocês terem uma ideia, ano passado, em 2022, praticamente metade desses reatores teve que ser paralisados. A produção teve que ter sido interrompida em 29 desses reatores, em função de problemas de corrosão. Então, isso fez com que, ano passado, a EDF tivesse a menor produção de energia elétrica em 30 anos. Se você não gera energia, você não vende energia, você não tem receita. Esse problema dos reatores fez com que a EDF perdesse alguma coisa em torno de 18 bilhões de euros. 18 bilhões de euros. Então, vocês veem o tamanho do problema. Isso é um tipo de problema, em função das dificuldades tecnológicas da rota que você escolheu. Mas existe um outro problema,
que é um problema regulatório e está muito associado a questões com a União Europeia. Quando você escolhe o nuclear, olha só, tecnologia como a nuclear são tecnologias intensivas em capital, são tecnologias que operam em escalas elevadas, são tecnologias que precisam um grau de concentração, de centralização, de coordenação dentro do setor elétrico que são muito. Esse grau ele é muito elevado. Ele é muito elevado. O que acontece? Esse setor extremamente concentrado, centralizado, coordenado, otimizado, rígido, esse setor é difícil você introduzir competição e concorrência nesse setor. Não é uma coisa singela. Nisso, França e Brasil se parecem. Que energia hidráulica, como nós operamos, utilizando os conjuntos de reservatório, também demanda muita coordenação, muita centralização. Sempre é uma coisa difícil, troncha, torta, você introduzir a competição e a concorrência. Então, você tem esse setor rígido, que é esse setor francês, duro, centralizado, pesado, e você tem as pressões da União Europeia no sentido da competição e da concorrência. Então você trava ali um cabo de força, um cabo de guerra, um gato e rato entre Bruxelas e Paris, entre a União Europeia e o setor elétrico francês, onde sempre você pressionando para a coisa da competição e os franceses tentando escapulir daquelas questões. E aí que a gente chega num ponto que é um ponto importante. Cada questão que você tem no nuclear francês. Lembra, você começou a construir de 75 até 85. 75, 85. Então, 74 até 85, você construiu o parque, então foi 85. Aí, 95, 2005, 2015, 30 anos. Nós já estamos caminhando para 40 anos desse parque, que ficou pronto lá em 85, 86. Isso significa que esse parque ele já foi amortizado. Significa que essas usinas todas já foram pagas. E significa que você tem uma energia extremamente barata. E aí que começa o problema. Então, essa energia nuclear da EDF é uma energia extremamente barata. Então, você tem uma disputa por essa energia. Então, o que acontece? A EDF sempre falou assim, eu não tenho problema nenhum com competição e com concorrência, pode vir. Pode vir, porque o meu custo é mais barato, cara. Eu tenho um custo mais barato. Mas aí que começam os problemas com a União Europeia. A União Europeia fala assim, olha, você ter acesso a essa energia barata, isso prejudica a competição, isso dá um poder de mercado muito elevado. E começa as pressões da União Europeia, essas pressões, elas vão culminar em 2011, na criação de um mecanismo chamado AREN. O que é o AREN? O AREN é acesso regulado à energia nuclear histórica, ou seja, essa energia barata. O que diz o mecanismo? Diz o seguinte, EDF, você vai ter que pegar um quarto da sua produção nuclear e você vai ter que vender para os seus competidores e concorrentes a um preço fixo, a um preço barato. Então, nota bem, a questão é que a EDF começou a ter que vender energia barata para os seus concorrentes. É claro que se você está vendendo energia barata regulada sobre essa pressão, é receita que você não está tendo. Então você imagina, eu tenho um custo, que é um custo barato. Aí eu posso vender, a margem que eu posso ter varia, dependendo do preço que eu vou vender, a partir de um custo que é barato. Então a EDF tinha essa margem. Quando você estreita essa margem e obriga a EDF a vender aqui, embaixo, você está tirando receita da EDF, você está tirando capital da EDF, justamente aqueles recursos que a EDF precisa para fazer a expansão do seu parque. E aí a coisa começa a pegar. E aí, quando você tem a pandemia, onde joga mais lá para baixo o consumo de energia, e depois você tem uma explosão de preços na Europa,
mercado elétrico europeu foi para o vinagre já em 2021, quando você tem uma explosão de preços. Aí entra o governo e pressiona mais a EDF em cima desse mecanismo para vender energia barata. Ou seja, a EDF ela não se deu bem quando a energia subiu em 2021, 2022. Aí, qual foi a conclusão disso? O que a EDF sinalizou ano passado é que esse mecanismo do Ares, essa história de vender energia mais barata para todo mundo, tinha representado para ela um prejuízo de 10 bilhões de euros. Qual foi a conclusão? Qual foi o resultado? O resultado é que você chegou, por exemplo, em dezembro de 2022, com uma dívida da EDF de 64, 65 bilhões de euros. Uma dívida de 64 bilhões de euros. Um prejuízo da ordem de 18, 20 bilhões de euros. Então você chegou o quê? Você chegou endividado, metade dos seus reatores quebrados, bombados, quer dizer, sem condição de funcionar. Então você chegou num quadro da EDF que você olhou aquilo e falou assim, pô, isso aqui não dá. Sem contar que em 2017, a Areva, que é a grande empresa construtora de bens de capital para a energia nuclear francesa, a Areva, atravessando uma situação muito difícil, a EDF teve que incorporar a Areva. Então, esse conjunto, você olhava para a EDF e dizia, a EDF está detonada. Está detonada. Aí, por um lado, você tem uma EDF detonada, por outro lado, você tem desafios gigantescos. Um desafio enorme, que é a transição energética. A energia nuclear, a princípio, ela é uma energia que não polui, que não emite CO2. Então, ela é uma boa ferramenta que você tem para enfrentar a transição energética. Por outro lado, você tem uma ameaça gigantesca à segurança do abastecimento, que é a guerra da Ucrânia e a interrupção do fornecimento do gás russo. Então, eu tenho um termo de desafio energético, eu tenho um desafio gigantesco e eu tenho uma empresa toda detonada. E aí que vem a questão colocada. Qual é a questão francesa? Qual é o recurso que os franceses vão fazer? Para eles, segurança energética, independência energética, autonomia energética, tudo isso se resolve como? No nuclear. Mas para implementar o nuclear, para construir novos reservatórios, novos reatores, para construir novos reatores, para fazer toda a recuperação do parque antigo, eu preciso de grana, eu preciso da EDF. Sem a EDF, eu não consigo implementar essa estratégia do nuclear. Então, do que se trata? A gente tem que recuperar a EDF. Como é que a gente faz isso? É aí que a gente entra no projeto de reestatização, de renacionalização, que a gente vai ver no próximo bloco. Já nas eleições do ano passado, o Macron já colocou o gato no telhado. O Macron disse o seguinte: para enfrentar os desafios energéticos que a França tem que enfrentar, nós precisamos do nuclear. E nós precisamos construir mais novos reatores, mais 14 novos reatores. 6 reatores já estão em planejamento e tem 8 que estão em estudos. Para construir esses 14 reatores, eu preciso de uma EDF, mas não dessa EDF que eu tenho hoje. Não dessa EDF com todas essas restrições do mercado. Eu preciso de uma EDF livre das amarras do mercado. Então, eu preciso recuperar o controle pleno da EDF.
Isso Macron colocou no início do ano passado. No início do ano passado, Macron já colocou isso. Houve a eleição, Macron foi vitorioso, depois você teve as eleições legislativas, e no início de julho de 2022, a primeira ministra, a Elizabeth Borne, no seu pronunciamento diante do novo parlamento, que acabava, né, de ser eleito, ela colocou essa questão de uma forma bastante clara. E o que disse a dona Elizabeth Borne? Ela falou o seguinte: olha só, a emergência climática exige decisões fortes e radicais. Precisamos ter o controle total da produção e do nosso futuro energético. Devemos garantir a nossa soberania diante das consequências da guerra e dos desafios colossais à frente. Por isso, confirmo hoje a intenção do Estado de deter 100% do capital da EDF. 100% do capital da EDF. Como é que ela justifica? Ela diz o seguinte: essa evolução, essa retomada do controle da EDF vai permitir à empresa reforçar a sua capacidade de realizar projetos ambiciosos e indispensáveis para o nosso futuro energético nos melhores prazos. E isso eu estou falando do nuclear. Então, o que a Elizabeth Borne defende? Que a energia nuclear é uma energia descarbonizada, é uma energia soberana e competitiva. E claramente a Elizabeth Borne diz o seguinte: a transição energética passa pelo nuclear. A transição energética passa pela energia nuclear, que é uma energia descarbonizada, soberana e competitiva. Então, garantir, controlar a produção de eletricidade é garantir a soberania francesa. Ou seja, você retoma aquela estratégia histórica da França do nuclear. É a retomada do nuclear. Assim como você tinha feito aquela opção pelo nuclear lá nos anos 70, agora, diante dos novos desafios, você reforça a opção pelo nuclear. No dia seguinte, o ministro da Economia e Finanças da França, o Bruno Le Maire, ele vai dizer o seguinte: por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos retomando o controle da EDF? Simplesmente porque a independência energética não tem preço. A independência energética não tem preço. É essa a questão essencial aqui. Nós estamos falando sobre segurança energética, nós estamos falando sobre independência, sobre autonomia, sobre soberania, sobre segurança nacional. É sobre isso que nós estamos falando. Então você vê que um governo, que é um governo liberal, que é o governo do Macron, é o governo que opta pela retomada, pela reestatização plena, pela renacionalização da EDF. Não é um governo de esquerda, não é um governo socialista, é um governo liberal. Porque o que está em jogo aqui é a questão da segurança energética, é a questão da autonomia, da independência, da soberania francesa. É isso que está em jogo aqui. E para isso eu preciso do nuclear. E eu não consigo implementar isso sem quem? Sem a EDF. Sem a EDF não consigo fazer isso. Mas não uma EDF manietada, restringida,
pelas regras de mercado, pela satisfação que você tem, por compliance, por satisfação que você tem que dar aos acionistas minoritários e tudo mais, pelas agências de rating, por tudo mais. Não, eu preciso de uma EDF que seja capaz de jogar um jogo pleno que eu preciso que ela jogue. Por quê? Porque esses 60 novos reatores, esses seis novos reatores, 60 não, 6 novos reatores, o custo disso é 60 bilhões de euros. Só esses 6 reatores custam 60 bilhões de euros. Existem estimativas que dizem o seguinte: a recuperação, o retrofit do parque de 56 geradores vai sair por alguma coisa em torno de quase disso, de 50 bilhões de euros. Então, eu estou falando em alguma coisa em torno de 90, 100 bilhões de euros. Eu tenho que mobilizar esses recursos. E, para isso, eu preciso da EDF, mas de uma EDF plena. De uma EDF plena. E é isso que vai ser implementado. Em outubro, você sinaliza aqui o seguinte: olha só, é interessante isso também. Macron não mandou um projeto de lei, não discutiu isso no âmbito do parlamento. Até porque o Macron ele não detém uma maioria confortável no parlamento. Então, ele não levou um projeto de renacionalização da EDF para o parlamento. O que o governo Macron disse foi o seguinte: ó, isso aqui é simplesmente uma recapitalização. Eu vou simplesmente chegar lá e comprar as ações, aqueles 16% das ações. E isso vai custar alguma coisa em torno de 9 a 10 bilhões de euros. E aí eles vão implementar esse processo. Isso não foi discutido no parlamento. Isso considerou-se: olha, isso aqui é simplesmente um movimento de compra de ações. Em outubro, você define isso. Olha, eu vou fazer uma oferta pública de aquisição e eu vou pagar 12 euros por ação. E aí vem uma coisa interessante. Vem uma coisa que é bastante interessante. Não houve uma reação do mercado negativa. Não houve uma reação negativa do mercado. Para vocês terem uma ideia, quando o plano foi anunciado pela Borne, em julho, né, julho de 2022, as ações estavam a 7,8. Conta aí, 8 euros. Estava 8 euros a ação da EDF. Você está propondo comprar por 12, o mercado olhou, mas não teve reação do mercado. Da onde é que veio a reação? Isso é interessante. Da onde é que veio a reação mais forte? Aquela reação mais forte que veio, que se traduziu no movimento de um enfrentamento jurídico bastante pesado, veio dos acionistas minoritários. Veio dos acionistas minoritários, daqueles aposentados e trabalhadores da EDF que detinham ações da EDF, que haviam comprado essas ações lá em 2005 por, se vocês lembram, 32 euros. E agora você está oferecendo 12. Então, a alegação desses acionistas minoritários é que o preço estava muito baixo. Então, teve uma discussão muito forte em torno do preço. E esse pessoal não era contra a reestatização. Eles eram contra o preço. E ao invés de 12 euros, eles estavam pleiteando 15 euros. E isso acabou, esse movimento acabou atrasando um pouco o processo da reestatização. Porque chegou em novembro, em outubro e novembro, a autoridade no mercado financeiro, que é quem regula, na verdade, as bolsas francesas, ela deu um sinal verde para a operação, para essa oferta pública de aquisição.
que é justamente adquirir esses 16%. E você começou a ter um enfrentamento jurídico pesado, pesado. A questão é o seguinte, quando chegou em janeiro, quando chegou ali em janeiro, a EDF conseguiu comprar alguma coisa em torno de 94, 95, 96% das ações. A partir de 90%, você pode fazer uma coisa que se chama a compra forçada. Ou seja, se você chega com 90%, o resto que sobrou é obrigado a vender para você. Ele é obrigado a vender para você. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Houve um acordo da EDF com esses litigantes de que a EDF não ia exercer esse direito. Eles iam esperar a decisão judicial que estava a cargo da Corte de Apelação de Paris, que ia decidir isso em 2 de maio. Então, houve um acordo, todo mundo fica paradinho, interrompe a oferta, a OPA, né, a oferta pública de aquisição, até a Justiça bater o martelo. E aí, o que aconteceu? A Justiça bateu o martelo em 2 de maio, agora, esse mês, né, de 2023, e disse que o processo estava correto. Então, você começou o processo então, de encerrar as aquisições das ações. Nesse exato momento, em 23 de maio, nós estamos gravando esse programa no dia 23 de maio, né, de 2023, o Estado francês detém 98% das ações. E você espera encerrar o processo, bater em 100%, no dia 8 de junho. Então, no dia 8 de junho, né, daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, você deve encerrar um processo de reestatização. Então, uma resistência muito forte veio desses acionistas, que eram basicamente aposentados e trabalhadores da EDF que detinham ações da EDF. E aqui a discussão foi discussão sobre preço. Você está querendo me dar 12 e eu quero 15, porque eu acho que você está vendendo essas ações, está fazendo isso no pior momento da história da EDF, e tem muitas dessas coisas que a EDF está desvalorizando o valor, que a culpa é do Estado. Então, isso, digamos assim, bom, isso é uma sacanagem. O Estado tem, você ainda vai vender mais barato, quer dizer, você cria todas aquelas condições que desvalorizam a EDF, depois você vem e compra a EDF. Então, a discussão jurídica era em torno disso, em torno do valor, e não da reestatização em si. E havia um outro grupo resistente também, que era dos sindicatos, principalmente da CGT. E aqui é uma outra história. Aqui é uma história sutil, que é a seguinte. O que o sindicato está falando? Olha, na verdade, o Macron, de 2018 até 2021, fez uma proposta para a EDF, que era o chamado Programa Hércules, que era um projeto de desmantelamento da EDF. Essa discussão durou de 2018 até 2021, e o Macron abandonou isso em 2021. Qual era o projeto? De uma forma bastante simplificada. Era separar a EDF. Separar a EDF nuclear do resto da UDF, da EDF. Então, essa EDF, que era essa EDF nuclear, ela permaneceria estatal. E o resto, privado. Então, isso suscitou uma resistência muito grande dos sindicatos. E o Macron não conseguiu passar essa proposta. A galera falava o seguinte, não, quer dizer que o Estado, o setor público, vai ficar com essa parte do nuclear, né? Quer dizer, todo o risco, todo o volume de investimento, toda a parte pesada e arriscada fica com o Estado. E o filé mignon você vai passar para o setor privado? Então, quer dizer, você estatiza o prejuízo e privatiza a boa, o lucro? Não. E aí teve uma resistência muito grande e o projeto Hércules não andou e foi abandonado em 2021. Então, qual é o temor dos sindicatos? Qual é o temor da oposição de esquerda na França? É que o Macron traga tudo para dentro, né? Traga tudo para dentro e depois separe. Acabe fazendo o projeto Hércules de uma outra maneira. Quer dizer, eu estatizo tudo, depois que eu estatizar tudo, eu separo o nuclear, que continua estatal, e volta para o mercado as outras atividades. O que está acontecendo nesse momento?
O que está acontecendo é no parlamento francês, principalmente na Assembleia Nacional, mas também no Senado. Que o que está acontecendo? Você está tentando criar, principalmente a oposição de esquerda, salvaguardas que façam com que o Macron não consiga fazer isso, que não permitam ao Macron, num segundo momento, fazer o desmantelamento e a separação da EDF. Então, é nesse pé que nós estamos. A resistência não veio do mercado. A resistência não veio do mercado. Veio dos acionistas minoritários. E acionistas minoritários, eu estou falando aqui alguma coisa entre 1,5% e 2% das ações. Era quanto representavam esses minoritários. Mas nota bem que a EDF, mesmo nesse caso, foi necessário um acordo. Vamos esperar a decisão judicial. Quer dizer, a EDF não passou por cima desse 1%, 2%. Então, o jogo é um outro jogo. E esse é um ponto. Né? Esse é um ponto. Então, veio da resistência desses acionistas minoritários e veio dos sindicatos. Então, é nesse enfrentamento dentro do parlamento é que se está tentando criar salvaguardas para impedir o Macron de levar a cabo a separação, o desmantelamento da EDF. Mas nota bem o seguinte, o governo Macron jura de pé junto que ele não vai fazer isso, que ele não vai desmantelar a EDF e que a reestatização, a renacionalização não é uma forma de retomar o projeto que ele havia abandonado lá em 2021. Então, é nesse pé que nós estamos no caso da reestatização da EDF. Ou seja, o processo avançou, ele já está prestes a ser concluído, e atualmente, concretamente, hoje, no dia 23 de maio, o Estado detém 98% das ações. E aí é muito interessante que eu estava lendo hoje uma entrevista do Bruno Le Maire, dia 23 de maio, colocando o seguinte: olha só, hoje o Estado detém atualmente pelo menos 98,04% dos direitos de voto, de acordo com o comunicado da Autoridade de Mercado Financeiro, publicado nessa terça-feira. Ele diz o seguinte: esse recontrole, essa retomada do controle da EDF, permite para a gente estabelecer requisitos claros para a EDF, como o aumento da produção de eletricidade nuclear, justamente no momento em que falta o gás russo. Qual é a questão fundamental que o Bruno Le Maire coloca? É que isso deve levar a um preço mais baixo possível para os franceses. Nota bem, a questão fundamental aqui, que é a questão sempre fundamental da segurança energética e da segurança do abastecimento, é o quê? É oferecer uma energia barata. Ou seja, a energia elétrica ela tem que ser acessível para a sociedade e para a economia. É por isso que nós estamos renacionalizando a EDF, é por isso que nós estamos reestatizando a EDF. Isso é dito, nota bem, por um ministro que é um ministro liberal, pelo ministro das Finanças, lá pelo Bruno Le Maire, o Bruno Le Maire. Então, o movimento foi para isso. Qual é o objetivo? Segurança energética, segurança do abastecimento. Garantir aquela energia necessária para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar da sociedade. É por isso que você está renacionalizando, você está reestatizando plenamente a EDF. Ok? E agora, por último, vale alguns comentários sobre a questão do Brasil, que foi justamente no sentido oposto,
e pelos franceses. Afinal, qual é a diferença básica entre o movimento da França e o movimento no Brasil? A reestatização da EDF e a privatização da Eletrobras. A EDF, ela é de 1946. As centrais hidrelétricas do São Francisco, a CHESF, que é a primeira intervenção do governo federal no Brasil na geração de eletricidade, ela é de 1945. 1945, 1946. 45 a CHESF, 46 a EDF. O projeto nuclear francês, assim como o projeto hidrelétrico brasileiro, ele demanda muita coordenação, centralização, otimização, Estado. Tanto o projeto nuclear francês quanto o projeto hidrelétrico brasileiro. Nesse sentido, esses projetos, esses modelos, eles sentem muito a fragmentação que o projeto liberal, que o modelo de competição, concorrência, privatização, traz no seu bojo a partir dos anos 90. Os franceses vão tentar resistir ao máximo essa fragmentação do seu modelo e a fragmentação da própria EDF. E se trava ali um gato e rato, um cabo de guerra durante todo o tempo entre a EDF, o setor de energia francês, e a União Europeia. Os franceses resistem, porque esse cavalo de pau que se dá em setores desse tamanho não é fácil de dar, é difícil. Mas os franceses resistem, nós menos. E, ao fim e ao cabo, a gente chega em 2022 com os franceses reestatizando plenamente a EDF, renacionalizando, retomando o controle da sua maior empresa de energia elétrica, daquele ativo crucial, estratégico para a França, e nós aqui, ao contrário, abrindo mão, privatizando a Eletrobras. Então, se o Estado francês retoma o controle da sua empresa energética e do seu futuro energético, o Estado brasileiro simplesmente abre mão da sua empresa e do seu futuro. Por quê? A razão é simples. No caso francês, o que você tem é uma agenda de política energética, é uma agenda de segurança energética, de autonomia, de soberania, de independência energética. A reestatização plena da EDF, a renacionalização, ela tem esse peso. Como é que eu faço, e essa é a questão, para garantir que a economia francesa, que a atividade econômica francesa, que a sociedade francesa, que o cidadão francês vai ter acesso à energia. Esse é o meu objetivo. Dar uma energia acessível para a sociedade francesa, acessível para a economia francesa. É uma agenda de política energética, no coração. A agenda brasileira é uma agenda de negócios. Ela não está interessada em política energética, segurança energética, segurança do abastecimento. Ela não está interessada nisso. Ela está interessada nos negócios. Qual é o seu objetivo? Como é que eu posso ganhar cada vez mais grana, cada vez mais dinheiro, vendendo, comercializando, produzindo uma energia cada vez mais cara,
e, portanto, cada vez mais inacessível para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, para o cidadão brasileiro. No caso francês, você tem um projeto no qual você procura estruturar, que você procura segurar o país. E sabe que energia é importante nisso. Então, é importante a energia, é importante o nuclear, é importante a EDF. Tá bom, então é para segurar. É um projeto de país. Aqui não. Aqui você tem um projeto de butim, de saque, de pilhagem. É simplesmente isso. No caso francês, você tem um projeto de país. Um projeto de país. No caso brasileiro, você tem simplesmente o butim, o saque e a pilhagem. É simplesmente isso. É isso que explica esses dois movimentos completamente opostos. O movimento de reestatização e de retomada do controle do Estado francês da sua empresa de energia mais importante e a abertura completa do controle da sua empresa de energia mais importante, no setor elétrico, que é a Eletrobras, que fez o governo brasileiro. É simplesmente isso. O resto, meus amigos, como dizia o velho Paulo Henrique Amorim, é simplesmente o luar de Paquetá. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês todos, de vocês todas. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto-circuito. Vida que segue, se cuidem.